Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus seja convosco. No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês, à luz da Bíblia, algo muito importante que a palavra de Deus mesmo nos ensina sobre o nosso comportamento adequado e não adequado em meio às circunstâncias, às adversidades da vida, ou seja, tudo aquilo de ruim que nos acontece, tudo aquilo que nos sobrevém, que nós não estávamos esperando e que infelizmente nós com os nossos olhos humanos enxergamos e vemos que é algo ruim para nós. Mas hoje eu quero te ensinar as atitudes certas e erradas em meio às adversidades. São 4 delas para vocês descobrirem hoje. Hoje o Estevam tá aqui comigo, que ele quis aparecer, mas para continuar esse vídeo, para dar logo, ser direto, para não enrolar muito nesse vídeo, primeiro eu acredito que você já se perguntou muito, uma pergunta muito importante que eu acredito que você já se perguntou muito, que nos causa muitas dúvidas, que é: por que, Brenda, mesmo nós sendo filhos de Deus, porque mesmo nós sendo cristãos, a gente passa por dificuldades? Sabe por quê, gente? Porque a origem do pecado que nos traz as consequências ruins, que entrou a morte no mundo, que entrou as coisas ruins no mundo, veio do pecado original de Adão e Eva, que veio por meio de uma desobediência. Dali então entrou o pecado no mundo e a morte, como eu falei, e veio então essas coisas ruins entraram para acontecer, infelizmente, para acontecer na nossa vida, né? As consequências vieram, a lei da semeadura que a Bíblia fala. As consequências vieram. Adão e Eva desobedeceu a Deus, né? E infelizmente perderam o direito deles, a autoridade que eles tinham sobre todas as coisas na terra. Que a Bíblia fala que Deus deu autoridade ao homem sobre tudo que há em cima no céu, né? Sobre o que há embaixo na terra, tipo assim, sobre as aves, tudo que há embaixo da terra, a natureza, os animais, tudo que há debaixo da água. E o que aconteceu foi que o pecado de Adão e Eva fez com que eles perdessem essa autoridade e infelizmente passassem essa autoridade para Satanás. E o que Satanás fez? Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele não poderia trazer algo bom pra gente. Então, infelizmente, as consequências são as adversidades para a nossa vida. Mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus nos ensina isso. Mas, então, quando as adversidades acontecem na nossa vida, o que nós devemos fazer? 4 atitudes certas que eu trago pra você, eu até anotei aqui pra mim não esquecer, que eu trago pra você saber lidar com essa situação, pra que você não se desespere. A primeira é a alegria. Vocês sabem que Paulo fala muito sobre alegria, né? Alegria nas dificuldades, pois a paciência gera perseverança, né? E em Tiago, capítulo 1, versículo 2, também fala isso, vai dizer assim, ó. E o versículo 3 também: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então ele nos diz, tenha alegria quando passarem por essas coisas, porque isso tem uma intencionalidade por trás. Eu tenho falado sempre porque é algo que eu aprendi, sempre olhar para as coisas que nos acontecem com um olhar intencional, porque Deus ele é intencional. Sabe aquela frase que a gente fala, fulano não dá ponto sem nó? Assim é Deus. Tudo que Deus faz, ele tem uma intenção de nos ensinar algo por trás e nos trazer algo bom com aquilo, para que a gente aprenda, aplique isso na nossa vida e também futuramente a gente possa ajudar outras pessoas em relação àquilo que nós estamos passando. Muitas vezes eu vou dar uma palavra na igreja, eu vou trazer uma palavra na célula, alguma coisa, e aquela palavra primeiramente vem para mim. Porque primeiramente Deus nos ensina sobre o que Ele quer que a gente passe para as outras pessoas, para que a gente não venha ser hipócritas, né? E a segunda coisa certa para se fazer em meio às adversidades da vida é ter fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé em Jesus, fé no que Ele nos disse, fé no que Ele nos prometeu, nós ficamos firmes. Mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo, a gente se segura naquela promessa de Deus e a gente permanece firme no nosso propósito, naquilo que nós esperamos em Deus. E a Bíblia diz também que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, coisas que eu não vejo no momento, não vejo como acontecer, mas eu tenho fé em Deus, que Deus vai agir na minha vida e vai me trazer a solução. Então a fé é uma das coisas que a gente precisa ter em meio à adversidade para que a gente venha passar, venha ser aprovado. A segunda é a perseverança. Tiago não falou que as adversidades, quando a gente passa pela adversidade, nós somos aprovados em meio à adversidade, passamos com alegria, a nossa paciência ela produz perseverança.
Porque de tanto você estar naquela situação, passar por aquilo, você teve que ser paciente naquilo, né? E então você se tornou perseverante. Você se tornou consistente naquilo. Você se tornou constante naquilo. Então é algo que nos faz não desistirmos lá na frente por qualquer coisa. Então cada coisa, como eu falei, que nós passamos é porque Deus quer nos ensinar algo com isso. A quarta coisa, a quarta atitude certa para se fazer na adversidade é sabedoria. Tiago 1,5 vai falar assim, ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente, quer dizer, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Ou seja, se você vê que você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Lembra de Salomão? Quando Deus falou para Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse, ele falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Deus ficou tão feliz porque ele não pediu riqueza nenhuma. Ficou tão feliz que deu sabedoria para ele. Ele foi o homem mais sábio depois de Jesus, né? Ele veio antes de Jesus, mas assim, depois de Jesus, né? Ele foi o homem mais sábio da face da terra. E a Bíblia diz que Deus falou para ele que nenhum homem, né, a não ser Jesus, seria tão sábio quanto ele. E tão rico. E ele foi super rico e super sábio. Então Deus deu para ele coisas a mais do que ele havia pedido, porque Deus ficou muito feliz com ele. Então se a gente vê que a gente não tem sabedoria para certas situações, para certas coisas da nossa vida, peçamos a Deus, né? Porque Deus está ali pronto para nos ajudar. Agora, as atitudes erradas que nós não devemos ter em meio às adversidades da nossa vida. Coisas que nós não devemos fazer quando nós estamos passando por situações difíceis. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus, ele prova, né? Assim, quando você está numa escola, você não faz uma prova para você justificar que você aprendeu, para você contestar e provar que você aprendeu algo. E para você passar naquela série, para passar naquela matéria, você não precisa ser aprovado. Assim também é Deus conosco. Ele nos dá alguma situação, alguma prova, para que a gente venha a ser aprovado e a aprender algo com aquilo, né? Na prática. Então, a primeira situação, a primeira atitude errada é a incredulidade. Como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é uma pessoa incrédula, às vezes a gente acha que não, eu acredito em Deus, não sou incrédula. Mas às vezes, mesmo acreditando em Deus, em muitas situações nós somos incrédulos. Tiago 1,6 diz assim, ó, peça, porém, com fé, peça sabedoria com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, se você duvida, você vai ficar oscilando. Uma hora você está lá, outra hora você está aqui, você não é firme, você não tem pulso firme. Então a incredulidade é uma das coisas que nós devemos evitar. A insegurança também. Tiago 1,8 diz, o homem de coração dobre, ou seja, de coração duvidoso, é inconstante em todos os seus caminhos. Então uma pessoa que ela tem muita dúvida, deixa muito as dúvidas de Satanás entrar na sua cabeça, infelizmente ela é uma pessoa inconstante em relação à fé dela em Deus, né? A terceira coisa é murmuração. Gente, eu vi uma senhora fazendo um vídeo. Esse dia ela morreu, se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, esse dia ela morreu. Ela era blogueira, bem famosinha na internet, sabe? Que ela pregava a palavra de Deus. Ela já tinha participado até de podcast, um monte de coisa. E ela falou um versículo que eu achei muito, muito legal. Ela até falou um jeitinho mais fácil de decorar. Ela falou assim, faz assim, ó. 1 Coríntios 10:10. 1 Coríntios 10:10. Então, 1 Coríntios 10:10 diz assim, gente, sobre a murmuração. Como é ruim a murmuração para a nossa vida. Fala assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui estava falando sobre os israelitas, o povo do Egito, né, que havia saído do Egito. E de tanto murmurar, eles perderam a bênção, né? Eles pereceram no deserto, tanto que entrou só a geração de Josué e Caleb, que foram os únicos fiéis ali a Deus. Então a murmuração, ela nos faz perder a nossa bênção. E reclamar é você clamar e clamar coisas ruins. Se você reclama, você fala algo ruim, então você libera algo ruim da sua boca. Então quando você reclama, você repete aquilo. Então você proclama aquilo sobre a sua vida.
Então lembrem, a murmuração ela é destruidora. E a quarta atitude errada é a impaciência. Sabe quando às vezes a nossa mãe falava assim, espera, você não nasceu de 7 meses? Era tentando nos ensinar a ser pacientes, né? E Provérbios 14, 29 vai dizer assim, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, aquela pessoa paciente quer dizer que ela é uma pessoa sábia. Mas uma pessoa que ela é precipitada, ela é alvoroçada, infelizmente, ela traz coisas ruins, exalta a loucura, ela erra, ela faz coisas erradas. Infelizmente, ela se precipita, né? Ela dá um passo maior do que a perna. Ela não espera, come cru, né? O apressado come cru. Então, exatamente o que a Bíblia está falando. Então, a gente sendo pacientes, buscando entender aquilo que nós estamos passando com um olhar intencional, a gente vai gerar então a paciência, e a paciência vai gerar a perseverança. E aí, você reconheceu alguma atitude dessa? Será que você tem? Você temos seguido essas atitudes, tanto as corretas, ou será que nós estamos seguindo as atitudes erradas? O que será que nós temos feito? Quais têm sido as nossas atitudes em meio às adversidades? Se você tem feito coisas erradas, agora você sabe que não deve mais fazer. Foram 4 exemplos que eu dei, acho que exemplos principais que eu dei para que você entendesse o que você não fazer e o que você fazer, para que você possa ser aprovado em meio às provações, para que você possa vencer as tentações, tá bom? Então hoje a reflexão que eu deixo para você é: quais são as coisas que você tem feito? Quais são as atitudes que você tem que tomar? Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês, como eu sempre falo. Espero que Deus venha falar cada vez mais com vocês em relação a isso, tá bom? O que vocês podem fazer para me ajudar nesse vídeo, vocês já sabem. Fiquem com Deus, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!